Quem que está comigo ao vivo diretamente do Rio Grande do Sul? É claro que hoje nós vamos... A Juliana Vieira é a primeira profissional a aparecer aqui. Hoje nós teremos tantos outros profissionais do Rio Grande do Sul que estão se desdobrando para poder mostrar para o Brasil a real situação e, ao mesmo tempo, cobrar algo emergencial. Porque o Rio Grande do Sul, por si só, não tem condição de lidar com esse problema. Precisa de apoio federal? Precisa. Precisa de apoio de outros estados? Precisa também. Minha amiga, só uma coisa, em qual local você está? Que cidade você está? E me posicione geograficamente falando, se é mais ao sul, região metropolitana, centro, região serrana. Uma ótima tarde a você, um bom trabalho aí, viu? É o que eu posso desejar. É um bom trabalho, porque você e todos nós vamos ter que nos desdobrar aqui. Será uma missão, uma árdua missão, mas nós temos que cumpri-la. Uma boa tarde para você, ô Juliana. Só a cidade e o local em que você está agora, geograficamente falando, pois não? Perfeito, Joel. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para todos que nos assistem nesse momento, nessa tarde de quarta-feira. Realmente estamos vivendo uma tragédia aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos falando ao vivo, então, da capital dos gaúchos, mais precisamente Porto Alegre. Nesse momento nós estamos no extremo sul, né, aqui da capital, no bairro chamado Aberta dos Morros. Esse é o nome do bairro que fica em Porto Alegre, no sul, então, aqui da capital dos gaúchos. Juliana, a imagem é da capital. Olha isso aqui, gente. Ela está na região metropolitana de Porto Alegre. Nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Na volta, a gente continua falando dessa situação terrível que os nossos irmãos gaúchos, infelizmente, estão enfrentando. Espera aí, a gente já volta. Cadê a Juliana? Rapidinho, por favor. Me dá a Juliana ao vivo da região metropolitana de Porto Alegre, porque eu fiquei de queixo caído quando vi essa primeira cena aqui. Veja ali um bote já se preparando para ser colocado dentro d'água, um bote inflável, para tentar socorrer pessoas. Então, por favor, ô Juliana, mostre para a gente e vá contando aí a situação de momento que vocês estão enfrentando aí em Porto Alegre. E daqui a pouco eu vou girar os nossos outros competentes profissionais. À vontade, por favor, Juliana. Perfeito, Joel. Já estamos de volta, então, ao vivo. A gente que fala direto aqui de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, como eu falei. E nós falamos mais precisamente do bairro que fica localizado na zona sul de Porto Alegre. É o bairro Aberta dos Morros. Importante falar também, Joel, que nesse momento, a última atualização que nós temos, né, é de que afetados pela chuva em todo o estado do Rio Grande do Sul, somam 67.860 pessoas exatas em 147 municípios. Nesse momento, um dos botes aqui de vizinhos, né, está fazendo o deslocamento. Nós que estamos nessa área desde cedo, chegamos aqui, Joel, pela manhã, e aqui nós encontramos diversas situações. Entre elas, o Corpo de Bombeiros, também em parceria com a Defesa Civil, que inclusive uma das medidas que estão sendo tomadas é a medida de conscientização, né? Conscientizando as pessoas e a população para que saiam de suas casas, sim, casas essas que ficam localizadas em áreas de risco, como a gente pode perceber aqui nessa rua. Mais cedo eu pude mostrar também o resgate de algumas pessoas junto com o bote dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros Militar, também fizeram resgate, pessoas, vizinhos, pessoas que se solidarizam com esse momento, que pegaram barcos, né, buscaram recursos próprios para, então, poder fazer o resgate de pessoas, o resgate de pets e também de objetos pessoais. A gente consegue enxergar, aqui, eu estou no meio da rua, né, aqui ainda é raso, pelo menos a água que a gente pode perceber. Mas no meio dessa rua, a água está pelo menos aqui na altura do peito. A gente consegue enxergar ainda um carro que já se perdeu no caminho, entrou água no capô também. E essa, então, é a situação e a realidade nesse momento, como eu falei, pessoas idosas, há pelo menos 30 anos, Joel, há 30 anos pelo menos nessa rua, nesse bairro, essa situação é corriqueira, mas nem se compara com a situação dessa enchente, desse ano e desse momento. Ô, Juliana, vamos fazer o seguinte, a Mariana e a Gabriela estão em outros pontos. Pisque as duas, por favor, aí. E daqui a pouco o Tiziano Kessler se juntando ao nosso time também. Olha essa localidade aqui, ó. Olha isso aqui atrás da Maria Fernanda.
Dá uma olhada, cria essa imagem da Maria Fernanda, por favor. Olha como é que está essa rua, ao vivo agora, a Maria Fernanda conosco aqui. Hoje nós vamos ter que ter um pouco de paciência com os nossos sinais. Porque imagine como é que está o fornecimento de energia elétrica, imagine como é que está a velocidade da internet, imagine como é que estão os recursos todos essenciais no Rio Grande do Sul nesse momento. Está tudo absolutamente comprometido. Então a gente vai ter que se desdobrar com as nossas equipes, como estamos fazendo agora, com essas 3 meninas extremamente competentes. E uma rua ali nitidamente tomada pela água, acredite. Isso aqui é a capital do Rio Grande do Sul. Pois não, Júlia? Pode seguir daí, minha amiga, por favor. Tá certo, Joel. Já estamos de volta, então, ao vivo, para o Brasil inteiro, Brasil Urgente. E estamos falando direto aqui de Porto Alegre, da capital dos gaúchos, como eu falei, e de um bairro chamado Aberta dos Morros, que fica na zona sul de Porto Alegre. Essa rua que eu estou aqui nesse momento, mais pro fundo da rua, a profundidade da água, né, chega a mais ou menos 1,5 metro, como a gente pode perceber. Aqui eu estou assim, a gente consegue enxergar também alguns moradores indo lá no fundo para buscar ainda alguns objetos que ficaram em casa. Muitos moradores estão vindo para buscar os seus pets. A gente consegue também enxergar um carro, né, que já entrou água no capô. Esse carro, portanto, não consegue mais sair do local também. E essa região, há muitos anos, acontece esses alagamentos quando tem enchente. A tendência ainda é que o nível do Guaíba suba ainda mais. A energia elétrica, desde terça-feira, já foi solicitado, então, o desligamento da energia elétrica para que os moradores, né, que estão fazendo deslocamento, que estão evacuando, né, que estão ficando desalojados nesse momento, também não corram mais nenhum risco. E nesse momento, a solicitação tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros solicitam para toda a população que conscientização e para que saiam das suas áreas de risco, saiam das casas que ficam localizadas, sim, em áreas de risco. Então, nesse momento, nós estamos na zona sul de Porto Alegre, um dos pontos críticos também, como a gente pode perceber aqui nessa rua. Muitos idosos já foram deslocados, o Corpo de Bombeiros com bote também já passou por aqui e muitos outros vizinhos. Joel. Ok, Júlia, muito obrigado por enquanto, minha amiga. Nós estamos então aqui na zona sul de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Aberta dos Morros, aqui na rua Dorival, onde a gente pode perceber que os moradores estão nessa situação aqui, inclusive nesse momento acontecendo um resgate, porque muitos moradores estão numa situação de 4 ou 5 dias embaixo d'água praticamente, as casas sendo inundadas também. E o que acontece com o trabalho inclusive dos bombeiros em fazer os resgates dos moradores é porque muitos deles, por medo do furto, porque tem algum animalzinho de estimação também, eles acabam voltando para suas residências e não conseguem sair. Então, por esse motivo, a gente consegue perceber também que os bombeiros militares, né, estão com a equipe de resgate aqui e ali está saindo alguns moradores também. Com a ajuda dos bombeiros, eles estão trazendo também as suas coisas e tirando de dentro de suas residências alguns objetos de uso pessoal. A turma é valente, peleia meio que quase sozinho, porque um barquinho nem com um motor tem, que a correnteza é enorme e eles têm que voltar remando. Então a estrutura está precária, até para os bombeiros trabalhar, coitados. Essa realidade está assim há mais ou menos quantos dias? Olha, aqui já está há 3 dias assim. Essa realidade aqui é 3 dias, mas sempre que chove aqui, pouca coisa já alaga. Infelizmente, é a geografia do lugar. Eu acho que, pelo que se vê, não tem solução, porque todo mundo pede solução e não tem. A gente pode perceber também que tem alguns moradores, né, que ficam observando o acesso para suas casas. Eu vou falar agora nesse momento com mais uma moradora que está aqui no bairro Aberta dos Morros. A água tomou conta, entrou pela janela, pelas portas. O que aconteceu? Me conta um pouquinho. Olha, terça-feira já estava entrando na minha casa e eu não esperei. Eu peguei e saí porque eu tenho um filho que ele tem problema de saúde, aí eu peguei e saí. Eles desligaram a luz também, né? Mas só que hoje está muito pior. Hoje está muito pior. Me mandaram um vídeo lá de baixo, a água está invadindo meu pátio já de novo. E essa é a primeira vez que entra água dentro de casa? Desde de junho do ano passado começou a entrar. Nunca tinha entrado.
Entrou em todos os cômodos, a senhora perdeu alguma coisa com essa enchente? Olha, agora eu não sei porque eu não consegui descer mais lá embaixo. Né? Eu não desci mais lá, eu estou abrigada na casa de um amigo aqui em cima, né? Mas a nossa situação aqui está bem crítica. A crítica, a situação totalmente desesperadora, por tudo que a gente viu até agora aqui no